Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad, uma cigana de etnia, especialista em oráculos ancestrais e astróloga. Hoje, dia 7 de junho de 2020, estou aqui para fazer a previsão para o mês de julho de 2020, acontecimentos que chegam entre o dia 28 de junho até o final de julho ou um pouquinho mais. Bom, pessoal, antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de dizer a você que me segue, a você, meu seguidor, que a cada dia que passa, o meu amor, o meu orgulho pela sua existência é ainda maior. Eu sei que tem pessoas aqui que me acompanham há mais de 3 anos, né? Desde 2017, quando iniciei o meu trabalho aqui no YouTube. Alguns já acompanham as minhas previsões mundiais há mais de 10 anos, né? Através das mídias. E a cada dia que passa, através dos comentários, eu me sinto muito orgulhosa por ter pessoas como você, que mesmo às vezes contrárias a tudo aquilo que é dito, mas pela confiança, pelo vínculo que nós criamos, tem respeito à minha pessoa. Eu não tenho palavras para agradecer. Antes de iniciar a previsão para o mês de julho, eu quero compartilhar com você aí, principalmente aquelas pessoas que respeitam o meu trabalho. Uma previsão feita em 2015 sobre o então ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Confere só. As cartas indicam o que pro Lula? Ela fez uma cara feia ali para Lula. O que vai acontecer é uma coisa que vai decepcionar todos nós brasileiros, porque o Lula, nós vamos descobrir durante o ano de 2016 que ele está envolvido em muitas falcatruas, coisa que nós acreditávamos piamente, né, que ele fosse... São as cartas que a senhora está vendo ou a previsão da senhora? Sim, a previsão que eu já tinha feito e as cartas estão me confirmando aqui. Entendeu? Ele vai ter muitos problemas. Vai sofrer de depressão, tá? A saúde dele não tá boa. Eu dou um prazo de até 3 meses para que esses roubos, essas falcatruas sejam descobertas. Eu estou dando um prazo de até 3 meses. E tá? Que Lula vai estar envolvido, é isso? Lula vai estar envolvido, não só ele, como seus familiares. Muito desvio de verbas, muito dinheiro correndo. Isso me entristeceu muito como brasileira, porque eu tinha uma imagem totalmente diferente do Lula. Eu achava que ele, mesmo que tivesse errado em algum momento, em algum aspecto, não fosse tanto quanto o que a gente está vendo aí. O que acontece? Essa 2015... é a previsão da Sara, que ela está dizendo que as cartas estão indicando que ela já tinha, inclusive, jogado e está vendo que o presidente Lula terá alguns problemas, porque será descoberto várias falcatruas, alguns desvios de conduta em relação ao poder, é isso? E não serão poucos. Bom, agora eu quero falar com as pessoas que não conhecem o meu trabalho, que costumam chegar aqui neste canal e dizer assim: por que videntes não preveram a chegada do vírus? Por que ninguém falou a respeito? Bom, confere aí um vídeo feito em novembro de 2019. E se quiser, dá uma olhadinha na playlist e veja vídeos de junho, agosto, falando sobre a situação atual. Dá uma olhadinha. Vamos lá? Inclusive trazendo mortes. E algo tipo o ebola, por exemplo, que atingiu mais de um país. Então, corre-se sim o risco de termos uma grande epidemia, ok? Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o mês de julho, de 2020. Peço permissão à ancestralidade, aos meus mentores espirituais, aqueles que estão no comando de toda essa situação, a Deus acima de qualquer outra coisa. Me coloco aqui com humildade para ser usada como um instrumento da espiritualidade, que eu tenha dignidade, que eu tenha respeito pelos aqueles que me acompanham. Que eu seja digna e honesta. Optcha! Bom, pessoal, além das previsões através do baralho cigano, eu já fiz o mapa da lua nova em Câncer, que acontecerá no dia 21 de junho. Para o astrólogo, a lua nova dá início ao mês seguinte, ou seja,
Essa lua nova trará as energias do mês de julho, que fica valendo até a próxima lua nova. Então, essas previsões feitas hoje pode acontecerem algumas a partir já do dia 21/6. Vamos lá? Antes de iniciar a tiragem, de falar sobre as questões de forma espiritual, eu quero falar para vocês sobre essa lua nova. Bom, primeiro que haverá queda significativa em algumas bolsas de valores. Em relação a finanças, a questões financeiras a nível mundial, haverá muitos altos e baixos. Além disso, o dólar volta a subir no mês de julho. Teremos muitos assuntos para tratar no mês de julho, né? Então, as instabilidades e flutuações financeiras serão comuns durante todo o mês, a partir do dia 21/6. É necessário que você entenda que essas previsões são a nível global, mas atinge diretamente a cada um de nós. É claro que nem todos estão na mesma situação. É claro que alguns estão vivendo melhores que os outros. Então você aí, meu seguidor, durante esse mês, cuidado com gastos e principalmente não entre em nenhum tipo de pirâmide, mandala, nenhum assunto ligado ao financeiro sem que seja algo totalmente seguro, tá bom? A lua nova no signo de Câncer fala do lar, da família, da proteção, né, individualmente para todos nós. E fala do povo, da população, do que provém de um país a nível global. Todos teremos uma conscientização maior em relação à pandemia. Possivelmente, até aqueles descrentes terão alguma pessoa infectada ou mesmo perderão alguém, infelizmente. E aos poucos vamos começar a voltar a sair, ter um pouco de equilíbrio. O relaxamento vai se dar em alguns locais do mundo com êxito. Mas, de alguma forma, países como o Brasil terão insucesso, ou seja, as medidas de abertura de comércio, de relaxamento do isolamento social, trará um aumento de casos. Eu gostaria de dizer também que a união estará muito fortalecida nesse mês. Então, a própria população irá sim se manifestar de forma grandiosa nas ruas em todo o mundo, principalmente no Brasil. Nós já estamos vendo isso acontecer nos Estados Unidos e podem esperar algo semelhante ou pior aqui no Brasil. A reabertura das escolas vai se dar em alguns lugares do mundo, mas atenção, você mãe brasileira, avó, tia, você pai, você que tem um filho pequeno, eu sou avó e eu já disse aqui em algum comentário nesse vídeo, o meu neto em 2020 ele não volta às aulas, nem que eu tenha que brigar com os pais deles. Não é seguro ainda, nem para crianças e nem para professores. Então você que me ouve, que confia no meu trabalho, mesmo que a escola do seu filho retorne, né, o funcionamento presencial, evite levá-lo ao colégio. Eu sei que esse é um momento muito difícil para pais e mães, mas eu estou falando aqui com você como mãe, como avó, como mulher, que zela pelos seus. Pense nisso com carinho. Algumas condições políticas serão muito fortes no mês de julho, já iniciando a partir do finalzinho de junho. O presidente e o Congresso Nacional entrarão num verdadeiro pé de guerra. Traições, falsidades, escândalos sendo descobertos. Inclusive, deputados que eram antigos aliados do governo terão a sua vida exposta com escândalos, né? E vão ser aí penalizados, sim.
Uma grande ferida será aberta nesta relação entre o presidente da República e o Congresso Nacional. Muita tensão, disputas, conflitos violentos, com acusações sendo trocadas de lado a lado. Teremos na política um dos piores meses do ano. Questões envolvendo o STF, Polícia Federal e outros órgãos investigando e descobrindo muita coisa em relação ao próprio presidente da República será um fato. A relação entre o presidente e o STF deve azedar de vez. Então, pessoal, nós vamos ter uma guerra política dentro do Brasil, infelizmente. Todos nós, diante de uma pandemia, gostaríamos de ver paz, de viver a paz, de estarmos em paz. Infelizmente, isso não ocorrerá ainda no mês de julho. A lei de um lado e o presidente do outro, uma guerra sem fim nas mídias, noticiários, inclusive muitos apontamentos internacionais, nós vamos ser matérias no mundo inteiro. E essa questão trará para o Brasil a falta de investimentos no exterior, porque os países não vão mais financiar nada dentro do Brasil, não vão investir no Brasil, não vão ajudar. Pessoal, a situação vai ser crítica demais, tá? Não haverá mais relação estável, amigável entre eles de nenhuma espécie. Muitos protestos, sindicatos e outros grupos indo para as ruas. Aquilo que o povo não quer mais enxergar será escancarado e todos verão. Em relação ao governo, principalmente. Olha, as consequências que teremos com essas manifestações, que haverá mortes, haverá num período muito crítico, né? Nós vamos estar vivendo dois polos. Uma guerra política e um aumento significativo dos casos. Muitas pessoas, há 2 meses atrás, quando eu comecei a fazer as previsões mundiais, me chamaram de negativa quando eu falei que o Brasil seria o epicentro em relação ao coronavírus. Com muita dor eu digo isso. E as previsões vêm sendo acertadas. Nós já passamos de 1.500 mortes dia. Já passamos a Itália e vamos ainda ter problemas muito sérios. Comunidades inteiras, favelas serão atingidas, trazendo muitas mortes. Eu peço a você que se conscientize, se proteja. Se você precisa trabalhar, se você precisa sair da sua casa, saia. Mas não menospreze tudo isso que está acontecendo. É momento de colocar os pés no chão, olhar para as coisas com realidade. Eu sei que é difícil tudo isso, mas eu tenho que dizer, eu tenho a obrigação de dizer. A reabertura do comércio se dará em alguns locais, mas tanto a população, né, quanto os empresários não terão êxito. A população estará ainda com medo de ir às lojas, né? Vai se prevenir. Então, essa reabertura do comércio agora não vai trazer nenhum benefício, tá? Nenhum tipo de benefício para ninguém. Vamos lá. Ensino à distância será uma realidade para crianças e jovens, pois refletirá um anseio do momento. O ensino à distância veio para ficar, não tem outra forma. Você, professor, que está desatualizado, tente aproveitar esse momento para se atualizar, pois os próximos 2 anos haverá muitas mudanças nas leis de ensino, tanto ensino fundamental como ensino superior. E como eu disse, né, o ensino à distância já é uma nova realidade. As tecnologias serão adaptadas para este novo contexto. Então, mesmo que nos próximos 3 ou 4 anos, né, ainda tenhamos aulas presenciais, principalmente, né, no ensino fundamental, a próxima década, mas a tecnologia estará dentro da sala de aula.
As aulas vão ser transmitidas através de vídeos, através da tecnologia de uma forma muito grandiosa. É necessário se atualizar, professor. Eu sei que é difícil para muitos, principalmente para as pessoas com mais idade, se atualizarem a esse momento, mas é uma realidade que nós todos vamos vivenciar. Então pense nisso com carinho, ok? Apesar dos escândalos e das tentativas de desmoralização do Congresso por parte do presidente, o poder legislativo estará mais afinado com aquilo que a população precisa. Haverá um aumento do conservadorismo e muitas pessoas vão estar mais patriotas do que nunca. Haverá sim uma mudança na relação com países estrangeiros, principalmente com relação a intercâmbios culturais, flexibilidade em acordos comerciais e diplomáticos que podem justamente dar um impulso na economia, corre um sério risco de ser prejudicado pela crise política que nós vamos vivenciar. Eu sei que essas notícias não são boas, porém eu tenho a obrigação de manter você informado diante das energias que vibrarão mês a mês, para que você possa se prevenir, para que você possa se atualizar, para que você possa realmente enxergar as coisas como são. Bom, em relação às manifestações e mortes que eu vejo acontecendo no Brasil, entre o final 21 de junho até o final de julho, um pouquinho mais. Os nossos jovens brasileiros vão às ruas. Vão às ruas lutar pelo nosso país. Haverá casos, sim, importantes de mortes envolvendo não só crimes como o que aconteceu nos Estados Unidos, o racismo, mas outros tipos de acontecimentos que farão o povo ir à rua. Não é só a questão política, não será só o coronavírus. E eu peço a você que está me ouvindo agora, que talvez venha a participar de alguma manifestação, que você previna-se, que você cuide-se, que você haja com amor. Sem o amor, com violência, nós nunca conseguiremos mudar nada. A maior lição que o ser humano precisa aprender com tudo isso é ter empatia. É lembrar que somos todos do mesmo planeta e, consequentemente, irmãos. Irmãos de alma. Respeitar o próximo, independente da sua etnia, independente da sua cor de pele, independente do gênero. Isso se fará necessário para que todos nós possamos no futuro viver num país, num mundo melhor. A Polícia Federal, tá? A inteligência da Polícia Federal atuará de forma grandiosa. Milicianos, bicheiros, traficantes, todo ilícito, né, será alvo da Polícia Federal nos próximos 40, 50 dias. O que mais, né, as cartas dizem a respeito deste momento? Haverá um aumento de mortes significativos. Durante esse período que eu citei, nós nos tornaremos o epicentro mundial. Haverá, de uma certa forma, uma manipulação dos órgãos competentes para esconder da imprensa e da população a realidade. Porém, algumas cidades terão, sim, muitas mortes, até mesmo em casa, terão o sistema funerário e hospitalar em total colapso e não vai dar para esconder, porque mesmo que a mídia não tenha acesso a isso, a população divulgará pelas redes sociais e internet. Não duvide daquilo que chega até você,
Cuidado com o que você compartilha. Verifique a veracidade dos fatos. É muito importante nesse momento. Muitos roubos e desvios serão descobertos. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. Governadores no país inteiro, prefeitos, governadores, senadores, deputados estarão na mira de investigações e haverá muitos escândalos. Uma mulher, possivelmente amante de um político conhecido, talvez um governador ou prefeito de algum estado, vai trazer à tona um esquema de corrupção que existe há mais de 10 anos. Algo que já vem acontecendo com frequência há muito tempo virá à tona. Bom, as notícias boas deste mês é que tudo aquilo que está escondido, como já vem acontecendo, muitos escândalos, não só envolvendo as redes sociais como um veículo de comunicação, mas a mídia no geral, entre outras coisas, virão à tona. O foco sairá um pouco do coronavírus, isso não quer dizer que teremos uma diminuição nos casos. Como eu falei no vídeo anterior, no final de junho haverá um aspecto que favorecerá, agora no final de junho, tá? Antes do dia 21, haverá um aspecto que favorecerá a cura de pessoas em estados graves, então teremos muitas pessoas se curando e também uma diminuição nos casos. É onde haverá o relaxamento de muita coisa em alguns estados. Só que esse relaxamento vai acontecer justamente em um momento ilusório, onde realmente essas questões, né, de diminuição são por um curto período e logo voltam a aumentar de forma desenfreada e vai crescer demais. Oráculo. Nos Estados Unidos, eu recebi mediunicamente, através de uma visão, alguma coisa acontecerá relacionado com as Torres Gêmeas. E também uma avenida famosa que eu não consigo pronunciar o nome. Eu ouço, mas não consigo pronunciar. Muitos acontecimentos a níveis mundiais, envolvendo também Austrália, Turquia, Egito, Sul da África. No Rio de Janeiro, alguma coisa acontecerá envolvendo Cristo Redentor. Eu fecho os olhos e vejo o Cristo Redentor. Eu não consigo ter clareza do que irá acontecer, mas esperemos que algo vai acontecer relacionado ao Cristo Redentor. Em relação à economia mundial, eu já falei que haverá oscilações grandiosas, quedas na Bolsa de Valores, corte de alianças, falta de investimentos, e o Brasil estará envolvido nisso também, pessoal. Veremos muitas pessoas ligadas ao ilícito serem presas, inclusive fazendo acordos de delação que trarão dinheiro para investimento, né, através para ajudar na pesquisa, nos testes em relação a vacinas ao coronavírus. Pessoal, prestem bem atenção.
O fato de vacinas estarem sendo testadas, isso não significa que o mês que vem teremos um remédio ou a vacina para a imunização contra o coronavírus. Isso só vai acontecer de forma global em meados de 2022. Entre janeiro de 2021 e março de 2021 é que nós teremos realmente a libertação do coronavírus, que nós vamos saber que existe, que vai estar ainda contagiando uma ou outra pessoa, mas será como a dengue, será como outras doenças que estarão sob controle. Mas isso não significa que nós vamos ter a vacina até lá. As pesquisas estão só começando. A espiritualidade, em momento algum, me traz, imunização a nível global. Prestem bem atenção, somos todos do mesmo planeta. Vivemos todos a mesma realidade nesse momento com o coronavírus. Não tem nenhum país ileso em relação ao coronavírus. Então, a nível global, nós só teremos aí uma vacina ou o começo da imunização em meados de 2022. Então, encare com realidade os fatos. Sabe? Uma pesquisa não quer dizer que aquilo vai ter efeito. Muitos brigaram pela cloroquina. Hoje a cloroquina é repudiada no mundo inteiro. Então, esperemos com fé. Vamos todos fazer a nossa parte para que a gente consiga passar por tudo isso. Alguns desses estudos trarão algum tipo de remédio ou medida preventiva, né? O que eu vejo é mais uma medida preventiva, algo que a gente possa usar que o vírus não consiga contaminarmos, né? Mas que nós estaremos aí com a realidade de uso de máscaras, álcool gel e talvez aí um novo produto, algo novo chegue a nível preventivo e não a nível de tratamento, não a nível de cura. Então tenhamos os pés no chão. Nós estamos passando um momento difícil, sim, é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Mas nós temos que pensar com os pés no chão e tentar ter sabedoria. Lembre-se, você, eu e todo o planeta somos responsáveis pelo que vai acontecer daqui para frente. No vídeo que eu gravei em 2019, eu disse: não faça inimigos, porque você poderá precisar deles. E naquele momento, eu não entendi essa mensagem. Hoje eu entendo. O seu pior inimigo, se ele não se prevenir, se ele não acreditar no que está acontecendo, ele pode te prejudicar, seja ele seu parente ou não. Porque não depende só de cada um de nós, depende do coletivo. Diminuir o aspecto de contaminação. Oráculo. Uma coisa interessante que o jogo me mostra é que alguns países no mundo que manipularam os números da Covid-19 terão os verdadeiros números expostos, tá? Muitos escândalos internacionais, guerras entre países. Se não bastasse
tudo que nós estamos vivenciando nesse momento, haverá guerra entre grandes líderes mundiais. Não só verbais, pessoal, mas com ataques, com interceptação de material, com suspensão de acordos. Realmente o clima para esse mês não traz só problemas com o coronavírus, mas vai mostrar a todos nós o quanto muitos governantes a nível mundial estão despreparados para lidar com um problema como os que nós estamos vivenciando agora. Isso estará claro para todos, sem exceção. Um estudo que já está sendo feito, né, com uma vacina, um remédio, alguma coisa que já esteja sendo testada, já durante esse tempo vão descartá-lo, tá? Então muitos dos estudos que estão sendo feitos não dará em nada. Eu vejo uma mulher no judiciário, ou uma juíza, ou uma promotora, ou uma pessoa que entre até no cargo do governo, enfim, do sexo feminino, mas essa ligada ao direito, tá? Ela trará aí um bom trabalho dentro do governo brasileiro. Escândalos antigos estarão, né, sendo agora vindo à tona. Gente, eu estou fazendo previsão todos os meses e o número de acerto tem sido praticamente de 100%. Nós teremos meses ainda difíceis, mas a partir de agosto as coisas começam a melhorar mais. E quando eu falo de escândalos, por exemplo, não é o que você está vendo na TV. Não é o que já está acontecendo. São coisas novas que surgem. Senão não seria uma previsão. Seria uma orientação. Então vamos ter, pelo menos, né, o mínimo de compreensão e esperar os fatos. Porque esses escândalos vêm de onde nós menos esperamos. Eu não estou nem me relacionando ao presidente da República, não. É muita sujeira que virá à tona e nós precisamos passar por essa limpeza. Tirar os corruptos, né? Que eles paguem pelo dinheiro desviado, pelos roubos, por tudo que vem acontecendo. Eu já havia dito no vídeo anterior, aliás, antes do pagamento da primeira parcela, que haveria atraso no pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, como haverá, falei sobre mudanças, precisou de um novo aplicativo, haverá atraso também na terceira, dificuldades, falei que se necessário seria estendido, pois não da mesma maneira, e assim se fará, assim será. Né? O auxílio emergencial será estendido para alguns, muitos terão dificuldades de receber e um valor muito pequeno, muito menor, assim como eu já havia previsto. O auxílio emergencial hoje é a fonte de renda de muitas pessoas, por isso que eu faço questão de trazer aqui, né, essas questões para que eu possa ajudar, orientar e preparar. Um tremor de terra.
Nós teremos nestes dias que eu citei, né, a partir de 21 de junho, até mais ou menos final de julho, um pouquinho mais, 10 de julho, 2 acontecimentos climáticos grandes. Um envolvendo vento, que pode ser um tornado, um furacão, no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, claro, de menor escala, não igual acontece lá fora. Mas teremos alguma coisa relacionada ao ar. Ok? E um grande tremor de terra fora do Brasil. Lembrando que eu já disse que no Brasil teremos sim, disse isso ano passado, né? Pequenos tremores de terra, né? Algumas cidades no Nordeste serão abaladas. Tem 2 cidades que eu venho prevendo, ó, em Alagoas, que estão passando por dificuldades porque está afundando, mas aí não é uma causa natural, é a falta de consciência daqueles que administram, né? Porém, essas pessoas correm grande risco. Então, não descarte também que no Nordeste, principalmente, haja tremores pequenos de terra. Em questão a esse problema que eu vejo, também no Brasil ligado ao elemento ar, né? Isso pode se dar, por exemplo, uma grande ressaca, um vento muito forte, um vento que sairá tirando o telhado, né? Chuva de granizo. Então, isso vai acontecer. Teremos uma tempestade grande, de curta duração de tempo, mas que pode fazer aí um grande estrago em algumas cidades no Brasil, né? Muitos lugares no mundo já iniciam, como eu falei no vídeo anterior. Então, se você está chegando aqui agora, por favor, veja a playlist para analisar o que eu venho dito. Muitos países já começam a ser noticiário com a segunda onda do coronavírus. Vírus sofrendo mutação. Por isso, muitas vacinas feitas agora, muitas pesquisas não trarão nada. Terão que ser modificadas. Oráculo. Muitos países no mundo vão fechar a sua fronteira. E muitos países no mundo vão declarar guerra a outros, dificultando a ida e vinda, né, de pessoas e também acabando com investimentos que fazem em outros países. Então, assim, nós teremos aí muitas coisas além do que nós já conhecemos acontecendo de forma assim bem grande. Uma grande instituição financeira, que eu falei inclusive no vídeo de previsão para 2021. Em 2021 nós vamos viver a maior crise financeira do século. Uma grande instituição financeira já começa a dar problema, tá? Já começa a dar problema agora. Nós vamos ver aí algumas empresas falindo em uma grande instituição financeira, tendo aí uma perda significativa. Não vejo como roubo, mas sim realmente entrando em falência.
A Austrália tendo um problema. Alguma ação marítima. Alguma ação marítima. Olha a confirmação. Olha a confirmação. Uma âncora. Alguma ação marítima causará um grande desconforto entre dois países. Não descarte a possibilidade de ataques, viu, gente? Ataques terroristas. Não destaquem essas possibilidades. Um navio, alguma coisa relacionada a transporte marítimo, seja um navio de carga, um navio de cruzeiro, um navio militar, alguma coisa do gênero, tendo naufrágio, afundamento, esse tipo de coisas. Trazendo mortes também, tá, pessoal? A morte de alguém a nível mundial, tá, pessoal? A morte de alguém ligado às Forças Armadas, de uma certa forma, uma pessoa que é conhecida, atua, né, dentro das Forças Armadas, independente de qual área. Uma pessoa conhecida tendo o término de sua missão. Falência de muitas empresas de ônibus e greve. Paralisação geral. Vamos ver em que meio. Nos transportes. Oráculo. Transportes. Que tipo de problema? Caíram muitas cartas. Além de problemas com greves, tanto de ônibus, caminhões, enfim, envolvendo os transportes de maneira geral, que aqui me saiu até a questão de aviões, tá? Algumas empresas podem realmente pararem de funcionar ou terem problemas graves a nível financeiro, e isso atrapalhar a vida de muita gente que precisa se locomover, né? Mesmo internamente no Brasil ou fora do Brasil.
um carro de transporte de dinheiro, roubo ou acidente. Carro forte, roubo ou acidente. Vamos lá, pessoal. O mundo vai ficar dividido ao meio. Muitos países em guerra. Muitos líderes mundiais guerreando. Alguns países usando sim de violência. Haverá muitas manifestações também pacíficas, bem estruturadas. Isso em todo o mundo, como já está acontecendo, isso tende a aumentar. A situação para esse período não é nada favorável. Fala de desgaste, de perda, de desilusão, de realmente a população mundial viver o desgosto por aqueles que estão no poder. Oráculo. As traições, as mulheres dedurando esquemas assim impensáveis até. Contudo, será um período também que teremos muitos problemas. No vídeo anterior, eu falei que estava havendo um problema com uma criança que não queria me aprofundar. Repito aqui mais uma vez. Não só crianças, mas mulheres sofrerão e perderão suas vidas, assim como já aconteceu. Um assassinato de uma mulher ligada à política em algum lugar do Brasil. Caso Marielle voltando às mídias.
novas descobertas. Oráculo. Oráculo. Upcha, upcha. Mais uma vez, teremos vazamento mais uma vez, teremos o vazamento de informações, assim como aconteceu no dia 1º de junho com o vazamento de dados de pessoas relacionadas ao governo e do próprio presidente pelo Anonymous. Agora nós teremos, vamos vivenciar mais uma vez esse tipo de acontecimento. Não estou dizendo que seja pelo Anonymous, mas que nós teremos, através das redes sociais, escândalos vindo à tona, não só por hackers, mas por pessoas, mulheres, parentes, vazamento de conversas, vazamento de prints, vazamento de áudio envolvendo políticos e não políticos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu vou pedir um recado final. Tem algumas coisas, pessoal, que eu prefiro não falar, pois não temos como mudar, e isso não iria interferir na nossa vida como um todo. Eu me preocupo com as informações a nível coletivo, porque você sendo brasileiro ou não, em qualquer lugar do planeta, mesmo que você esteja com sua conta bancária cheia de dinheiro, você tem que fazer o isolamento social, você tem que, ficar em casa, você não pode viajar, você pode até trabalhar dependendo da sua profissão. Claro que muitas pessoas estão levando uma vida normal. Pessoal, eu não saio de casa, né? Eu acho que a minha pior quarentena foi de janeiro a março, onde eu fui preparada pela espiritualidade para passar por tudo isso. Onde, inclusive, eu diminuí o número de vídeos em meus canais, porque eu estava me preparando espiritualmente para tudo isso. Então, eu estou trazendo aqui aquilo que é relevante, assim como eu não quis falar sobre a morte da criança que eu vi no último vídeo. São acontecimentos que nós não podemos impedir, só traria mais dor. E da mesma forma vejo muitas outras coisas, desta vez envolvendo mulheres e crianças, inclusive até próprias mães matando filhos, ou filhos adultos matando mães, né? Mas hoje o que eu me preocupo é com o todo. E antes de pedir esse recado final, eu quero pedir a você que está me ouvindo nesse momento, tenha empatia pelo seu vizinho, pelos seus parentes. Denuncie caso você ouça agressões contra mulheres ou crianças. Desde março que eu venho alertando sobre o aumento da violência doméstica, sobre o aumento
dos maus tratos a crianças, inclusive, muitas pessoas estão 24 horas vivendo com seus algozes. Só quem já sofreu uma violência sabe o que é isso. Então não hesite. Qualquer barulho, qualquer coisa diferente, denuncie. Denuncie festas. Denuncie. Faça a sua parte como cidadão. Não olhe só para o seu umbigo e para as questões que são importantes para você. Chega de 30 ou 70. Nós somos 100%. Se o planeta não vai bem, nenhum de nós vai poder ter uma vida normal, vai poder voltar a andar livremente nas ruas, sem medo de contrair uma doença que pode levar à morte. Chega de ilusões que esse vírus é uma mentira. Os números vão virar nomes para aqueles que desacreditam, como já está acontecendo. Então está na hora de olhar para esses acontecimentos com realidade. Está na hora de refletir. Muitas pessoas durante esse mês vão morrer nas ruas e em casa. Em vários estados no Brasil. E no mundo também, em alguns países. Você já vai começar a ver a partir de junho. Então vamos olhar as coisas com realidade. Vamos pelo menos lutar pelo bem maior de todos nós. As guerras ideológicas, elas vão continuar nas redes sociais e em manifestações, mas isso só trará dor e morte, sofrimento. Está na hora de se posicionar. Está na hora de agir, mas com consciência. Reflita um pouco antes por você, pela sua família. Peço permissão aos meus mentores, com muito agradecimento, de terem me permitido mostrar. Peço um recado final, uma mensagem, um direcionamento. Optcha! Carta 13. Nós teremos motivos para comemorar? No Brasil, sim. No final de julho, início de agosto, a imagem do Brasil melhora, sabe, em relação ao mundo. Muitas curas, pessoas mesmo em estado grave se curando. Modificações em algumas leis, decretos, que vão fazer toda a diferença no futuro. A descoberta de fraudes. Mas o que vem de bom a nível global é muito pequeno diante daquilo que vem de negativo. Mais uma vez, eu vejo crianças sendo manchete.
2 homens ligados à política, não só o presidente, que esse já por si só já é matéria o mês inteiro, mas nomes que não tinham, né, escândalos envolvidos ou estão no anonimato, serão manchetes em todos os lugares, isso através das redes. Como eu disse, as redes vão atuar grandiosamente. Bom, no vídeo de previsão para 2021, eu falei sobre uma grande praga que vai assolar mundialmente as lavouras no mundo todo, prejudicando a agropecuária. Continuo falando sobre isso. Você que é agricultor, você que vive da agricultura de forma pequena, né? Prepare-se, pois teremos uma grande praga sim, tendo o ápice meado de 2021, onde todo mundo sofrerá, inclusive, né, com falta de alimento. Alguns lugares as pessoas terão dinheiro para comprar, mas não terão onde comprar. As perdas, as mortes, isso inclui a todos. Eu não vou mais citar famosos que vão perder a vida, porque a vida ela é igual para o anônimo e para o famoso, para o rico e para o pobre. Não há diferença da dor daqueles que perdem um parente, seja ele famoso, seja ele anônimo. Pessoas que são famosas chamará atenção na internet, digitais influencers. Teremos escândalos aí nas redes sociais, na mídia de uma forma geral, virtual, trazendo influenciadores. E nenhum de nós está livre de contrair o coronavírus e até mesmo perder sua vida. Esse processo é um processo em que quem tiver que ir, vai. Nós temos é que consolar aqueles que ficam, que esses têm uma missão nesse momento. Mas muitas pessoas do meio, tanto influenciadores como nomes conhecidos das artes no geral, da mídia no geral, incluindo jornalistas, escritores. Medidas econômicas, novas medidas econômicas serão tomadas diante da crise que nós vamos vivenciar. Continua o troca-troca de funções no governo. Ministros, secretários, isso continua acontecendo, tá? Medidas importantes serão tomadas que trarão retorno a longo prazo. Medidas importantes a nível financeiro serão tomadas que trarão respostas positivas a longo prazo. Uma documentação vindo à tona. Uma documentação sendo exposta. Realmente papéis, tá? Não são conversas virtuais, um dossiê, alguma coisa assim. Documentos que virão à tona trazendo algumas respostas para alguns casos que até hoje não temos respostas. Gratidão, oráculo.
para você, meu irmão e minha irmã em alma. É tão difícil para mim vir todos os meses trazer esse tipo de previsão quanto para você. Só que nós estamos em um momento em que, se o global não muda, não melhora, o individual não tem vez. O que mais me preocupou, além do aumento de mortes, e eu sinto muito por você que já teve uma perda de um amigo, de um familiar, receba meus sinceros sentimentos. Mas problemas como pedofilia, estupro, abuso envolvendo famílias, conhecidas e não, mortes. Num momento como esse, né, que nós já estamos vivenciando isso todos os dias, a barbárie que acontece nos lares, muitas vezes, sem nenhuma desconfiança, né, traz a nós todos tristeza. Todos os dias eu peço a Deus que conforte aqueles que estão em dor, em desespero. O aumento do desemprego vai crescer muito. Só em setembro nós teremos uma melhora pequena, significativa na economia, mas que trará empregos. Todas as noites eu peço por nós, por mim, por você e por todos no planeta. E saiba você que eu estou vivendo a minha vida dedicada a ajudar aqueles que precisam, seja com uma orientação, seja com uma oração. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Que você tenha muita saúde e paciência, serenidade e coerência, que é o que todos nós precisamos agora. Salve a sua estrela, luz e paz em seu caminhar. Gratidão.